O joio explica, né? O joio explica a história. Tem muita coisa mal contada na história do cristianismo. Por quê? Porque a gente precisa saber sobre joio cristão, a provocação que o joio faz no mundo. Toda perseguição que a gente sofre não é por causa de Jesus. Ah, o povo persegue Jesus. Não. Cristofobia? Não, não existe. O que existe, sabe o que é? Como é? Cristianismofobia. Aí sim existe. Porque o cristianismo que a gente tem oferecido ao mundo é um nojo. O cristianismo que a gente tem oferecido ao mundo é uma coisa terrível, maléfica, um câncer. Aí sim, isso aí tem. As pessoas têm horror, mas é o cristianismo, não é o Cristo. As pessoas reconhecem Jesus, mas as porcarias de cristãos que temos mostrado a eles, aí sim, isso aí é um desastre. Gandhi disse isso perfeitamente. Cristo é maravilhoso, mas vocês cristãos não valem nada. Claro que, veja só, a culpa do joio, né, no cristianismo é a maldade que eles promovem a partir do nome de Jesus. E a culpa do trigo é o silêncio. A gente se cala. Então o mundo lá fora diz, é tudo a mesma coisa. É esse o problema, tá? Então o joio, não é só do cristianismo não, mas como estamos falando de cristianismo, o joio explica a história. Então vamos ver aqui. Na Reforma Protestante, né? Já falamos na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna. Agora vamos falar sobre a Reforma Protestante, que foi na Idade Moderna, mas agora vamos falar especificamente. Então vamos ver aqui. Pode ser que Lutero foi trigo, com as 95 teses para discussão. Ele agiu correto. Pensava diferente, e era normal naquela época as pessoas pegarem o que queria questionar e colocar no lugar visível para futuras discussões. Ele agiu correto. Isso é do trigo. Não é impondo, é para conversar, para discutir. Desejou reformas na Igreja Católica. Ele não pensava em deixar a Igreja Católica. Ele queria fazer reformas na igreja, mudanças dentro do que ele acreditava. Mas ele não queria impor, ele queria discutir. Buscou caminhos normais naquela época para isto. Até onde a gente está informado, tá? Mas sofreu perseguição do joio católico. O joio católico atuou diretamente para impedir essa discussão. Talvez a gente pensa que Lutero pegou o caminho correto e às vezes o próprio Lutero provocou isso pela maneira como agiu. A história vem depois e faz um enfeite. Não, ele fez com jeitinho, mas às vezes pode ser que não. O ser humano é um negócio esquisito. E pelo futuro do que Lutero vai fazer, a gente fica até achando que pode haver a possibilidade mesmo dele ter sido joio ao apresentar as teses. Então buscou caminhos normais para isto, dentro do que a gente sabe. Mas sofreu perseguição do joio católico. Buscou refúgio de quem ofereceu. Então teve refúgio de alguns líderes, né, políticos. Joio que queria se livrar do papado. Então esses ofereceram refúgio. E Lutero aceitou. Aí ele errou talvez um pouquinho, não sei. O negócio todo é você ter que estar na hora lá para saber como é que é a coisa. As histórias que a gente escuta, você sabe que nem sempre a gente pode ir muito ao pé da letra dela. Capitalistas que queriam ganhar mais.
e achavam que a Igreja Católica impedia. Esses ofereceram refúgio e oportunidade para eles mesmos, né? A respeito de Lutero. Reis, comerciantes e outros rebeldes. Foi joio, no caso Lutero, ele foi joio no comportamento dele para defender a reforma. Então veja que pode ser que para apresentar a reforma ele não tenha pegado caminhos corretos também. Ele provocou também, pode ser. Promovendo guerras e revoltas e instigando que isso acontecesse. Isso não é do trigo, isso é do joio. Obrigando pessoas à nova fé e prática. Obrigando. Isso não é do joio, isso não é do trigo, isso é do joio. Como é que ele obrigava? Com inquisição, ele praticou inquisição. Com outro nome, mas praticou a mesma coisa. Com inquisição, perseguições e mortes. Muita gente morreu nas mãos de Lutero porque ele estava defendendo a fé. Isso não é de trigo, isso é do joio. É do joio. Aprovando e apoiando o capitalismo. Isso não é do trigo, isso é do joio. Favorecendo os ricos. A pregação dele foi isso. Os ricos protegiam ele e ele protegia os ricos. Até explorações, mentiras e enganos, ele apoiou, ele aprovou, ele defendeu. Os outros reformadores, uns foram trigo passivos às consequências, outros foram provocando consequências, joio. Calvino pregando e promovendo chacinas. E Zwinglio facilitando rebeldias. Então, o joio explica a história. Então, a história, quando fala de perseguição, morte contra o cristianismo, não é exatamente contra a fé, é contra os cristãos, o comportamento dos cristãos. Entendeu? Diante do que eles entendiam ser a fé que precisava da defesa deles. E aí fazia todo tipo de tolice para fazer essa fé, para fazer essa defesa. Tá bom? A gente fica por aqui e aí amanhã a gente está de volta com fé em Deus, se tudo correr bem, a gente vai estar de volta e a gente continua este e os demais estudos dentro, baseados na revelação do Senhor Deus, tá bom? Aí a gente se despede, deixa eu botar aqui aquela nossa musiquinha e a gente se despede nessa oportunidade. Até mais, Deus abençoe.